Graça e paz, meu irmão, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje, o dia de domingo, que vem trazendo aí como título Oração e Ações de Graça. Se você ainda não tem a sua lição, pega aí a sua lição, vamos juntos estudar. Você tem essa lição disponível aí no site da Escola Sabatina e também nos aplicativos na Play Store da Escola Sabatina, disponível gratuitamente para você. Aqui a lição de domingo vai falar sobre Paulo, que orava continuamente pelos irmãos de Efésios. Paulo recebeu a notícia, provavelmente através do irmão Tíquico, falando que a igreja estava crescendo na fé em Jesus Cristo. E Paulo escreveu dizendo que ele era grato a Deus e dava ações de graças ao Senhor e mencionava os irmãos de Efésios sempre na oração, em favor deles. E nesta lição vai nos dizer que Paulo nos mostra como deve ser feita uma oração. E uma oração ela deve vir acompanhada de ações de graça e louvor a Deus. Pelas bênçãos que Deus nos concede através do seu Espírito, porque o poder que há nos céus nos está à disposição. Então, Paulo nos ensina como que uma oração deve vir carregada. Às vezes, as nossas orações, elas se tornam pesadas, porque nós apenas falamos a Deus o que estamos necessitando e, às vezes, nunca iniciamos a nossa oração dando graças pelas bênçãos que nós recebemos, pela semana que se passou, pelos amigos que temos. Então, o objetivo da lição é nos mostrar o valor que tem uma oração. Então, meus irmãos, o que é uma oração? Na oração que você faz, como que você já começa a sua oração? Nós devemos aprender a orar, né? Uma oração, ela nada mais é do que uma conversa com Deus. E é na oração que nós nos desenvolvemos a nossa fé. Na oração é que desenvolvemos a nossa intimidade com Deus. Quando nos tornamos íntimo de alguém, ou quando nós fazemos uma amizade, nós começamos a conversar com esta pessoa de uma maneira que a gente não conversava antes. Quando essa pessoa se torna íntima da gente, nós contamos os nossos problemas para ela, para que ela possa nos ajudar, ou para que ela possa nos confortar. E é desta maneira que nós nos devemos nos comportar diante de Deus com respeito à oração. Porque a nossa oração nada mais é do que uma conversa com Deus. É ali onde você vai expressar para Deus tudo aquilo que você necessita. E não só as coisas que você precisa, mas agradecer pelas coisas que você recebeu e pelas coisas que ainda não recebeu. Então a oração, ela é importantíssima, porque ela desenvolve a nossa intimidade. Então, se você quer ser íntimo de Deus, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que orar a Deus, tem que falar com Ele, conversar. Porque como Deus vai fazer algo para você, vai te dar bênção se você não pedir. Jesus mesmo falou, né? Aquele que pedir, dá-se-vos-á. Quem bate a porta vai se abrir. E aquele que busca, encontra. Então, o que você estava falando? Que eu e você devemos buscar pelo que desejamos, pelas nossas bênçãos. Temos que buscar a Deus, ir direto a Ele, conversar com Ele. E demonstrar isso na oração para Deus, que nós somos completamente dependentes dEle. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer o seguinte: orem sem cessar. O que significa esse orar sem cessar? É uma conversa com Deus que você tem que ter continuamente, todos os dias. Não é que todos os dias você tem que estar de joelhos ali, mas que você tem que ter essa disposição para Deus todos os dias, conversar com Ele. Conversar com Deus assim que acorda, conversar com Deus assim que se levanta. E não só isso, mas conversar com Deus até quando você estiver trabalhando nos seus afazeres ali, você
comece a conversar. Eu, às vezes, me pego conversando com Deus quando eu estou trabalhando. Eu sei que as pessoas devem olhar para mim e dizer assim, nossa, esse menino deve ser maluco, deve ser doido para estar conversando sozinho. Mas, na verdade, eu estou conversando com Deus. E nós temos que desenvolver isso. Nós temos que desenvolver essa intimidade ao ponto de nós andarmos pelo caminho do nosso dia a dia conversando com Deus. A oração ela é importantíssima. Cristo falou também, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, vigiar é você estar atento. E orar é você pedir a proteção de Deus e força para que Ele dê forças a você o suficiente para suportar as provações e as tentações. E Paulo mostra aos irmãos de Efésios que nós devemos orar um pelos outros, né? E eu quero ler um texto com vocês que a lição não trouxe, que fica em Tiago, no capítulo 5, e o versículo 15 e 16, que diz assim: a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Em outras versões, vai dizer que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Então, meus irmãos, que nós possamos ser justos diante de Deus. Porque imagina o poder que eu e você temos para curar uma pessoa através da oração. Imagina o poder influenciador que eu e você teremos para salvar alguém. Porque às vezes nós conhecemos pessoas que precisam de salvação e às vezes a gente pensa que a gente tem que apenas pregar para ela, falar de Jesus. E se ela aceitar, bem. Se não aceitar, deixa como vai. Mas, na verdade, nós temos que desenvolver a oração um pelos outros, orar pelas pessoas que necessitam de salvação, para que Deus vá de encontro a ela. Porque aquilo que a palavra não pode fazer, a oração pode, como Tiago diz. Porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, meus irmãos, que hoje nós possamos desenvolver esta conversa com Deus continuamente, todos os dias. Nós possamos confessar a Deus os nossos pecados, nós possamos ter aí a capacidade de orar um pelos outros em favor da salvação daqueles que necessitam, da cura daquele que precisa. E eu convido a você para orarmos neste momento, pedindo a Deus para que nos ensine como devemos orar. Que nós possamos apresentar nas nossas orações não só pedidos de bênçãos que precisamos, mas que nós possamos, primeiramente de tudo, antes de nós irmos para os nossos pedidos e as necessidades que temos, que nós possamos começar louvando a Deus e agradecendo, como Paulo fez. Senhor, nosso Deus, santificado, Senhor, seja o teu nome e bendito seja Jesus Cristo, que está à sua direita. Te pedimos que o Senhor nos ensine a orar, porque nós, Senhor, não sabemos orar da forma como convém. E nós sabemos que o teu Espírito fala ao Senhor aquilo que necessitamos com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como se deve orar. Te pedimos que nos ensine a desenvolver esta conversa contigo, que nós possamos orar um pelos outros aqui neste momento. Que aquele que estiver precisando de cura, receba cura. Que aquele que estiver precisando de fé, que possa receber o fortalecimento na fé. Nos ensine, Senhor, a influenciar o mundo de uma tal maneira que através da oração o Senhor possa mover os céus e a terra ao favor de muitos. Te pedimos em nome de Jesus. Te agradecemos. Amém. Esta foi a nossa lição de domingo. Eu vou falar para você se preparar aí para a próxima lição. A lição de segunda-feira e vem trazendo como título Experimentando o discernimento pelo Espírito Santo.
Só pelo título imagino que essa lição será também maravilhosa. Aguardo você na próxima lição.